Galão da Massa, Cláudio Rezende. De olho em amistosos internacionais, atleticanos em ação nesta sexta em data FIFA. Volante e zagueiro ficam mais próximos de retorno. Agora vamos atualizar as informações do Atlético. Chegando, Cláudio Rezende. Fala comigo, Claudião. Bom dia a você também, a todos no nosso tiro de meta. O sexto do Galão da Massa diferente. Um fim de semana sem jogo oficial. Atividades, treinamentos. De hoje até domingo, na Cidade do Galo, preparativos para a maratona de jogos, que virá por aí após a parada de data FIFA. O Galo terá, até a Copa do Mundo, mais 18 jogos, em 59 dias. Média de uma partida a cada 3 dias. E serão 10 jogos do Campeonato Brasileiro, 6 deles como visitante, 6 na Copa Sul-Americana e 2 pela Copa do Brasil contra o Ceará. Hoje, às 5h15 da tarde, tem Equador e Marrocos, o Galo com 3 jogadores na seleção equatoriana. Paraguai de Júnior Alonso enfrenta a Grécia às 4 horas. Mais cedo, meio-dia, tem Guiné de Cissé contra o Togo. Os atletas que ainda vão participar de amistosos na próxima terça-feira. Só depois voltam a ficar disponíveis ao Galo. E muito possivelmente, pela dificuldade de logística de todos eles, serão baixas para o duelo contra a Chapecoense, na quinta-feira, às 7 horas da noite, na Arena Condá, interior de Santa Catarina. Boa notícia no Galo, 2 jogadores importantes que foram a campo ontem, estão mais próximos de retornos. Zagueiro Vitor Hugo, que já fez inclusive trabalho com bola, e o volante Maicon, que segue em tratamento. Ontem deu corridas ao redor do gramado. Vamos lá, gente. Vamos falar sobre o aporte. E aí, Taná, o que você tem de informação aí? Porque eu sei quando você traz informação, notícia sobre aporte, notícia, já traz aquela notícia quente mesmo, né, da situação acontecendo. Você não fica falando muito sobre isso. E aí, qual que é a notícia? Qual que é a novidade aí, pessoal? Então, vamos lá. Igual o Beto falou bem, gente, é um assunto que eu não gosto de entrar porque virou novela, né? Virou novela, virou promessa. Eu e assim como vocês estão ouvindo essa questão de aporte há muito tempo. Então, ficar aqui, vai ser em dezembro, depois vai ser em janeiro, fevereiro, março, abril. Eu cansei e eu sei que vocês também cansaram disso. Então, também cansei de servir de vidraça, porque toda vez que eu trazia esse assunto, mudava a data e nego me carcava, né? Porque, né, tinha que falar mesmo, porque o pessoal acaba, né, criticando sempre, às vezes, o mensageiro, né? Mas faz parte e optei, já falei com o Beto, falei com os meninos, eu não falo mais nada de aporte enquanto não tenho uma garantia, uma certeza. E como os donos, na verdade, o dono, Rubens, e um dos funcionários, colaboradores mais importantes do Galo, que é o Pedro Daniel, também veio a público, deu entrevista No Ataque, deu entrevista para o Globo Esporte. Então também fica aqui indicação para vocês lerem a entrevista que ele fez para o No Ataque, lerem a entrevista que ele fez para o Globo Esporte. E o Rubens Menin deu uma entrevista, tá, para Itatiaia. Então fica aí a indicação para vocês também. Mas resumindo tudo de forma mais objetiva, porque a gente também, eu já não quero mais falar sobre esse assunto, sabe, Beto? E não vejo a hora disso acontecer para parar com isso, né? Porque foi mais uma das promessas feitas e não cumpridas no prazo, da forma que foi dito que iria cumprir e tal. Mas enfim, para resumir tudo, gente, muito importante você saber que o aporte vai ser 100% direcionado para a dívida. Então esquece essa questão de vai entrar 500 milhões, só que 100 milhões é para folha salarial, 100 milhões é para contratação de atleta, nada, zero. Diretamente vai toda para a dívida. Então, por que você está usando a palavra diretamente? Porque indiretamente, no futuro, isso pode respingar em contratações. Por quê? Vou explicar para vocês agora. 100% desse dinheiro hoje vai ser usado para a quitação de dívida. Dívida qual, gente? O Galo deve Profut, deve o CRI da Arena, o Galo deve empresário, enfim, dívida trabalhista, tributária, vai ser 100% utilizado para pagamento de dívida bancária, tá?
O Galo hoje deve aproximadamente, a sua dívida bancária hoje na casa de 600 milhões de reais. Ano passado o Galo gastou só com juros da dívida, 250 milhões. Se você dividir 250 milhões anual, dividir por mês, você vai saber quanto você vai pagar por mês. 250 dividido por 12 dá 20 milhões e 800 mil reais. Podemos arredondar aqui? 21 milhões de reais por mês. Você sabe quanto que é a folha salarial do Galo? 21 milhões de reais por mês. É como se nós pagássemos duas folhas. 21 vai para juros e 21 vai para a folha salarial. Se nós não tivéssemos os juros, nós poderíamos pegar pelo menos a metade desse valor aqui, jogar na folha e fazer um elenco muito mais com muito mais potencial, muito melhor. O Flamengo, pra vocês terem uma ideia, a título de comparação, está nessa faixa. A folha salarial do Flamengo é aproximadamente o dobro da folha salarial do Galo, na casa de 40, 50 milhões de reais. O Palmeiras é um pouquinho abaixo. O nosso rival, o Cruzeiro, 25 milhões, é maior do que nós temos hoje. Então, vocês imaginam que o Galo paga 21 para a folha salarial, 21, 22, e mais 21 só para pagar juros. Então, chegou na parada assim, exorbitante, insustentável. Se o Galo não fosse um clube de futebol, se fosse uma empresa, já teria quebrado há muito tempo, tá? Então, são coisas que acontecem, mas, então, a dívida bancária, 600 milhões. Quanto o Galo pagou de juros? 250 milhões. Quanto que é por mês? 21 milhões por mês. O Galo vai pegar este montante, vai abater na dívida bancária. Nós vamos ficar ainda com a dívida bancária na casa de 100 milhões de reais, mas dívida essa muito mais tranquila do que 600, tá? Então, gente, vai ser feito o aporte. Tem uma pequena dúvida que hoje na parte da tarde eu consegui tirar com uma pessoa, mas eu prefiro ainda perguntar mais pessoas. A minha dúvida é a seguinte, Beto, vai ser feito um aporte ou vai ser feito um abatimento, uma transferência de dívida? Porque a transferência, você tira a dívida daqui e coloca ela aqui. Então você tira 500, se aqui deve 500 milhões, eu vou passar esses 500 milhões para cá, eu vou tirar 500 milhões de dívida e vou passar para cá. O aporte, você pode chegar com 500 milhões, dar uma porrada de 500 milhões, chegar para um banco que você deve, e muita gente me perguntou, vou aproveitar aqui a oportunidade, até porque a audiência do Beto também é gigantesca, é o seguinte, muita gente perguntando, os bancos que o Galo deve é dos donos? Também, não só para os donos do clube. Não, o Galo não deve para banco que só é do dono do clube. O Galo deve para vários bancos, tá? Não só para os bancos que os donos, né, do Galo também são donos desses bancos. São outros bancos também, tá, gente? Então, por exemplo, a diferença do aporte, você chegar com a grana e aportar. O Galo deve 70 milhões para o banco X. Aí chega para o banco X e fala assim, eu te devo 70 milhões, né? Se eu te der aqui agora na sua mão aqui 50 barão, 50 milhões, vão morrer isso aqui, o banco vai falar na hora, vamos embora. Negociar com o banco com dinheiro à vista, vai falar na hora, pode me dar os 50 milhões aqui que eu tiro a sua dívida de 70 agora, então vai sobrar 20 ainda. Uma dívida de 70, você paga com 50, vai sobrar 20. Então é um poder de barganha, o Galo teria um poder de barganha com o aporte. 500 milhões para você dar uma porrada no clube, você pode pagar 600, 700 milhões de dívida. A transferência não. A transferência você só vai tirar o valor que você vai transferir. Você não vai ter poder de barganha para jogar a grana. Então hoje eu perguntei para uma pessoa se vai ser a transferência, se vai ser o aporte. A pessoa falou que basicamente as duas coisas. Vai ser o aporte, mas também vai ser uma transferência CNPJ. Ainda ficou um pouco duvidoso e eu sei que tem muita gente na torcida, tem muita gente da imprensa também que está com essa dúvida. Eu acho que falta o Galo vir a público explicar melhor sobre isso, sabe? Mesmo essa pessoa falando comigo, eu ainda fiquei com um pouco de dúvida, tá? Eu acho que vai ter um esquema aí, eu não sei se vai ser do jeito melhor dos mundos, só chegar com 500, pagar e tirar 700, não acho que vai ser assim. Eu acho que essa transferência de dívida vai pegar um pouquinho. Essa parada aí que falou, vai ser diretamente, indiretamente, esse negócio aí ficou meio estranho ainda. Eu acho que alguém do clube tinha que vir a público poder explicar isso melhor. Mas independente disso, Beto, nos próximos 40 dias, então até o final de abril, deveremos ter esse aporte. Isso já não é palavra minha, tá? Isso já é palavra do Rubens, palavra do P. Daniel, palavra até acho que do Paulo Brax também falou isso na HG Play. Enfim, nos próximos 40 dias entra a grana aí, o Galo vai ter Rubens um alívio, tá, Beto? Rubens Meninho, né? O nosso... Aqui, ó. Bom dia, pessoal.
Isso aí. Nosso Rubens Menin aí falou na Itatiaia que dessa dívida, né? E falou justamente que ia acabar com a dívida bancária. Explicou que todo mundo já sabe a questão da dívida, como funciona, mas que o Atlético iria acabar com essa dívida bancária. Vamos ver, né? Vamos ver se vai mesmo, então, acabar com essa dívida bancária aí, porque Roberto, seria muito importante. Diga. acabar não vai, não. Isso eu posso garantir. Acabar não vai. O Galo não vai ter esse aporte aí e acabou a dívida bancária. Vai ficar um resto aí. Vai. Só que esse ainda. resto é um valor que não vai chegar nem perto de 21 milhões por mês de juros. Ô, gente, 21 milhões de reais por mês de juros. Isso é um dinheiro que o Galo joga no lixo. O Galo não pagando isso, Galo paga todos os juros, chega no fim do ano vai estar devendo o mesmo tanto. E se a Selic, se a porcentagem aumentar, os juros aumentar, mesmo a dívida sendo a mesma. Então, assim, é uma parada bizarra, cara. Quando eu vi esse dado aí de pagar 250 milhões de juros, isso aí, cara, eu fico imaginando, meu Deus do céu, se o Galo fosse uma empresa, uma indústria, qualquer, já tinha fechado as portas, mas é há muito tempo. Ninguém aguenta isso não, Beto. Isso é loucura. Só futebol mesmo que tem dessas. Então, aí que tá. É um assunto delicado. Eu não vou falar rachado, não, porque grupo rachado acho que é uma palavra muito forte, sabe, Beto, pra gente utilizar. Mas eu posso dizer pra você que desde que eu tô nessa de apurar notícia do Galo e tal, eu não me lembro de chegar tanta coisa pra mim que corresponde a um grupo que falta união. Acho que a palavra é essa, um grupo que falta união, um grupo que poderia e deveria ser mais unido entre si, tá? Um elenco mais próximo, um elenco mais homogêneo e não tão heterogêneo. O elenco do Galo tem vários grupinhos, sabe? É um grupo muito separado, um elenco composto aí por vários grupos, sabe? E o Sampaoli, ele contribuiu e aumentou essa, não sei se divisão também seria a palavra certa, ou essa heterogeneidade, uma palavra enjoada, hein? Do grupo, sabe? O Sampaoli, ele foi um dos caras que ajudou a dividir mais, sabe? Pelo contrário de chegar o técnico, de ter gestão, ter união, unificar o elenco, o Sampaoli avacalhou mais o negócio. E quando saiu, o trem ficou, né? Enfim, então o Barba, além de recuperar o time taticamente, tecnicamente, confiança, além de tudo que um técnico tem que fazer, ele teve a incumbência também de chegar e unificar, né? Simplificar o elenco, unificar o elenco. Então, assim, fazer esse elo também, diretoria, jogadores, o que tem faltado bastante no Galo, tem faltado muito isso. Quando entra a crise, quem tá lá não consegue segurar o elenco, né, Paulo Brax, né, Pedro, gerente, não o CEO, mas o gerente do Galo, gerente de futebol Pedro, né? Tem faltado muito essa turma lá conseguir segurar esse vestiário. Então o Barba, ele pegou uma situação aí que eu vou falar com você, viu, Beto? Não é tão fácil, não. O elenco do Galo é composto por jogadores, alguns com nome forte, né? Scarpa, Hulk, Lianco, o próprio Everson, jogadores mais experientes, mais rodados de clubes já de fora, clubes grandes do Brasil. Então não é um elenco muito fácil de ser levado no dia a dia. Então uma das funções, uma das missões, que não é nada fácil, é do Barba dar um basta, vamos dizer assim. Então chega pra lá e vamos botar ordem nessa casa aqui, hierarquia, vocês são funcionários do clube, tem que seguir as regras do clube e tal. Então o Barba também teve essa função, sabe, de unificar e botar panos quentes, acalmar internamente o que é o dia a dia lá dentro da cidade do Galo. Sampaoli, ele meio que, sabe quando você cutuca o formigueiro com vara curta? É basicamente isso aí que o Sampaoli fez, sabe? Então é isso, o Barba tem essa função aí. O que você acha disso aí, Beto? Ele vai ter realmente um trabalho aí complicado para poder fazer esse time jogar. Tem alguns jogadores que parecem que estão numa má vontade, né? Parece. Pois é. Pois é. Mas, bom,
ele também precisa se ajudar, né? Quando ele escala um time ali com o Igor Gomes, com o Bernard jogando aberto pela direita, onde você tem opções melhores, ele se prejudica também. Mas, enfim, cara, ele vai ter um trabalho aí pra fazer esse time... Porque a gente não tem um grande elenco, mas temos um bom elenco. Nós não temos um grande time, 11 na minha opinião, mas temos um bom time. Que bem treinado e os caras querendo, a gente pode ser um time chato pra incomodar, pra brigar até por um título aí de Copa. Mas vai precisar realmente que ele consiga fazer esses caras se engajarem e, dentro de campo, ele escolher as peças certas, os caras que querem mais, aqueles que estão se cuidando também, né? Porque parece que tem uma turma aqui nos bastidores ali, em off, não está se cuidando, não está querendo, então ele vai precisar fazer tudo isso. É complicado. Mas o trabalho do Barba não tá fácil não, diga. E só pra deixar claro também, tá, gente? Senão fica parecendo que eu tô falando aqui que o culpado disso acontecer é o Sampaoli, muito pelo contrário, tá? O Sampaoli já pegou o bonde, literalmente, aí encaixa bem. O Sampaoli já pegou o bonde andando. O Sampaoli já chegou aqui, esse elenco já tinha esses, né? Ele só contribuiu pra piorar, mas ele não é o culpado, não. Já chegou aqui com isso e não deu conta e piorou a situação. Essa situação nossa, gente, ó... Milito, final da Libertadores. Intervalo do jogo, da final da Libertadores. Intervalo do jogo. Galo e Flamengo, Copa do Brasil. Vestiário Maracanã. Uns saem daqui e falam, né, seu Bruno Fux? Porque o elenco, aquilo é um lugar que eu não quero voltar mais. Não lembro muito bem qual foi a declaração do Bruno Fux, não, mas ele deu dentro. Ele deu uma declaração dentro do elenco do Galo. Batalha também, ó, pegou, ó, Zaratio. Deixa eu tentar lembrar de mais alguém. Enfim, vários atletas aí, ó, reparam fora porque, enfim, é uma situação complicada. É por isso que eu falo, quanto maior a renovação do elenco, a reformulação do elenco, Roberto, melhor coisa do mundo, cara. Reformular, tem muita gente aí que tem que sair desse time, tem que sair desse elenco, respirar novos ares, dar paz aqui também, sabe? É atleta que chega, pô, aí... 1 mês e meio de clube, o cara já tá no marasmo, já tá na tranquilidade, já foi contaminado, né, por alguns, né? Pô, pega aí a entrevista do Maicon, Galha América, Independência, quando ele entra no jogo. Puto, perdendo ou empatando, não lembro, acho que empatou, né? Empatou. Puto. Já pega a entrevista do Maicon hoje, depois se o Galo perder, já vai ser outra coisa. O Lodge. Então, os caras que chegam num gás com 1 mês. Ah, é assim que funciona? Então tá tranquilo. Então, cara, tem muita coisa que tem que ser resolvida ali dentro, internamente, sabe? É por isso que eu falo, a pessoa para exercer tal função num clube de futebol, em diretoria de futebol, em gestão de futebol, tem que estar muito bem capacitada, cara. Porque senão, cara, isso aí para virar uma pólvora e explodir é 2 palitos, sabe? Então... vamos ver como é que vai ser essa situação, ver se o Barba dá conta, porque muito passou por aqui, muitos passaram por aqui e deu conta não. E no final a gente sabe que o principal culpado nunca é o técnico. Fala pessoal, finalizando mais um vídeo aqui do canal, obrigado pela sua companhia. Já peço o like de todos aí para dar aquela força pro canal, muito obrigado mesmo. Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, você que não conhece esse canal, tá? Notícia todos os dias aqui para vocês. Domingo a domingo, então fica à vontade aí para estar se inscrevendo no canal, tá? Ativando o sininho de notificação, deixando o seu like para contribuir aqui com a força do crescimento do canal. E fiquem à vontade também para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi passado aí no vídeo, tá? A participação de todos é muito importante pra gente, tá? O canal só tende a crescer cada vez mais com vocês participando, está contribuindo com essa ajuda aí. A gente só tem a agradecer cada vez mais esse canal aqui, ele foi feito para vocês, tá? Então fiquem à vontade. E mais uma vez, gente, muito obrigado. Vou ficando por aqui. Assim que surgir notícia, a gente volta e joga aqui no canal pra vocês, tá bom? Tchau, tchau, valeu!